Vamos orar, falar com Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, por chegarmos, Senhor, aqui, Senhor, nesse dia, nesse último dia do treinamento, ó Deus do Casa de Paz. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, ó Deus, por intermédio de cada semeador da paz aqui neste lugar. Pai querido e Deus eterno, nós te glorificamos, nós te honramos, te bendizemos, porque nós estamos aqui, Senhor, ó Deus, atendendo o chamado de Jesus a cada um de nós. Por isso, Pai querido e Deus eterno, nos dá, Senhor, os instrumentos, ó Pai, a ousadia, o entusiasmo, para que, ó Deus, possamos fazer tudo, ó Deus, debaixo, Senhor, ó Pai, da Tua direção, da autoridade que há no nome de Jesus. Por isso, ó Deus, nos dirige nessa tarde, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, diga amém. Pode sentar. Queridos, hoje é o último dia do treinamento aí do nosso projeto que começa essa semana, né? Agora o projeto Casas de Paz. A gente veio falando aqui nas últimas semanas, a gente veio conversando aqui nas últimas semanas sobre o projeto Casas de Paz. O que é o Casas de Paz? Vamos ver se vocês estão afiados mesmo aqui no que vocês aprenderam aqui nesses dias. Quero ouvir de vocês, vamos lá. Corajoso aqui para dizer, pastor, o Casa de Paz é isso aqui, vamos lá. 1, 2, 3. Vamos lá, projeto. Levar a paz para onde? Para as casas, aonde? No residencial, em Santa Maria, né? Aonde tem aqui uma casa, alguém sedento por Jesus. Quem é o nosso público-alvo, minha gente? Isso, são pessoas o quê? Não? E? O objetivo não é pegar crente de outra igreja, ok? Fala para quem está perto de você, não é para pegar crente de outra igreja, ok? Então nada de fazer casa de paz na casa de um crente, não rola, ok? Principalmente um crente de outra igreja, né? Que aí não vai ser casa de paz, vai ser casa da discórdia, que o pastor vai vir me perguntar, falar, ué, que história é essa? A gente não pode fazer isso. Ok, então a gente vai, são duplas de semeadores que vão entrar nas casas de pessoas não crentes e desviadas para semear a paz, né? A Dani falou muito bem aqui as características das pessoas principais que a gente vai buscar. Quem são? Necessitados, curiosos, doentes, desesperados, ok? Pessoas que precisam realmente de Jesus, amém? Então olha o que acontece, a gente começa agora essa semana. Eu falei semana passada que já era importante a gente já começar a definir os locais onde a gente vai entrar, né? As casas de amigos, parentes, pessoas necessitadas, já fazer um contato prévio. Por quê? Porque nessa semana nós vamos nas casas das pessoas. É bom lembrar, queridos, a gente falou aqui, que existe a chance da pessoa fechar a porta na sua cara, sim ou não? Sim. Da pessoa chegar e rasgar o folheto ou esnobar o convite que você vai fazer? Você vai desistir do projeto por causa disso? Não. Por quê? Porque nós temos nas nossas mãos o quê? Sementes. E o que a gente vai fazer com elas? Semeador de paz, né? Se uma pessoa não quiser a paz, a gente vai na próxima pessoa que com certeza vai querer a paz de Deus na vida dela, amém? Então, hoje eu queria rapidamente falar aqui sobre a alegria de ser usado por Deus. Eu quero falar um pouco sobre esse tópico e eu quero terminar mostrando aqui na prática como que vai ser essa primeira reunião, né? Eu vou encenar aqui para você ficar ligado, vai estar gravado ali, depois vai estar lá no nosso Graça Online. Como você vai fazer na primeira reunião e depois nas reuniões seguintes, como é que a gente chega, como é que a gente faz, qual a liturgia do negócio para que funcione bem, ok? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Lucas capítulo 10, versículo 17. Olha lá, você pode acompanhar aqui no telão, aqui no multimídia, diz assim:
Então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, cheios de alegria, em outra tradução diz, dizendo assim: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha só, irmão, que maravilha que esse texto ele diz. Ele fala que esses 70, que eram todos crentes velhos, sim ou não? Eram quem? Novos convertidos, gente nova na fé, gente que tinha se disposto, gente que entendeu o chamado com prioridade, gente que quis fazer e não quis desistir. Essa galera que tinha sangue no olho, eles atenderam o chamado, cumpriram o chamado de Jesus, fizeram tudo que era para ser feito, e a Bíblia fala que eles voltaram, né? Em outra tradução aqui, a gente viu aqui, possuídos de grande alegria. Em outra tradução diz assim: cheios de grande alegria, porque isso revela, irmão, o coração, né, o sentimento de satisfação de quem resolve cumprir o chamado de Jesus. Queridos, é um sentimento de alegria, de festa, de gozo, de prazer. Eu lembro, irmãos, há anos atrás, a gente tinha um projeto que a gente ia nos presídios com a banda, a gente tocava, levava a galera toda, tomava aquele baculejo lá no início, né? Quando ia entrar lá na prisão, revistava tudo, só faltava tirar corda por corda lá do violão, da guitarra, mas a gente ia assim mesmo. Uma vez por mês a gente ia lá na Papuda para a gente fazer esse projeto, e era muito legal. Irmãos, e a gente chegava lá, às vezes você passava uma semana inteira de luta, né? Você chegava ali, sábado à tarde, a gente se reunia meio-dia lá na igreja, porque a entrada lá no presídio era 1h da tarde, então a gente almoçava mais cedo. E tinha muito sábado, irmão, eu confesso que eu chegava assim, eu falava: Senhor Jesus, meio-dia aqui no sabadão, estudava a semana inteira. Mas eu chegava lá, irmãos, quando a gente entrava naquele pátio, a reunião era no pátio lá na Papuda, né? Tem vários pátios, mas tem alguns lá que tem o culto. E a gente chegava lá, irmãos, montava os instrumentos. Quando a gente começava a tocar, era impressionante como o céu literalmente descia naquele lugar. E quando a gente saía dali, irmãos, a gente ia na Kombi, lá da igreja, a gente ia na Kombi e a gente ia falando da alegria, da satisfação que era ver presidiário, irmão, lá assassino, latrocida, homicida, bandido, chegando lá chorando, ajoelhando e chorando, se convertendo, entregando a vida para Jesus. Então isso trazia para nós um sentimento, não era de uma alegria, simplesmente falar assim: eu estou feliz, não, era um sentimento de realização. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, que está aqui me ouvindo: quando você entende o seu chamado, e você cumpre o seu chamado, e você tem êxito nesse chamado, nessa missão que Deus te dá, a sensação, o sentimento é expresso aqui nesse texto: cheios de grande alegria. E eu profetizo, irmão, que cada dupla de paz aqui nesse lugar vai voltar como esses 70 voltaram para Jesus, trazendo um relatório, dizendo: Senhor, nós estamos aqui cheios de grande alegria. Amém? Então, a gente precisa entender que a gente não pode ser paralisado pelo medo ou pela timidez, irmão. Se a gente não ousar a gente sair, a gente bater as portas, a gente interceptar aí os nossos amigos, companheiros, os nossos vizinhos, nossos parentes, a gente precisa ter essa ousadia, essa coragem, porque senão, irmão, a gente não vai conseguir os resultados que a gente está buscando. É preciso, irmão, vencer o medo, é preciso vencer a ousadia e ousar obedecer naquilo que Deus está propondo para cada um de nós. Então, se a gente, irmão, pensar, falar: ai, pastor, o argumento de Satanás, irmãos, numa hora dessa, o principal argumento é falar assim: ai, pastor, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa capacidade. Eu quero perguntar para você: esse argumento vem do céu ou vem do inferno? Vem do inferno, irmão, porque ninguém aqui está exigindo de você que você faça uma palestra com todos os argumentos teológicos, filosóficos, sociológicos que você possa imaginar.
Ninguém está pedindo isso para você. O que está pedindo, o que está sendo colocado aqui, irmão, é que você vá na casa de alguém e que você compartilhe aquilo que Deus fez na sua vida. Quem tem milagre para contar aqui na vida, aqui, irmão? Levanta a mão. Quem tem um milagre, quem fala assim, pastor, eu tenho um testemunho de transformação. Eu era maconheiro e hoje eu estou aqui na presença de Deus. Está ali o Gildásio, levantando a mão. Pastor Magno não lembra mais se ele era ou se ele não era, agora está na dúvida. Mas o que se pede aqui, irmão, preste atenção, é que você obedeça a Deus. Porque esse chamado que está sendo feito hoje aqui é um chamado que requer de nós uma única coisa: obediência. Amém? Então não se renda à falta de capacidade, a imaginar que você não tem capacidade, a desculpa de não ter tempo, porque tempo a gente faz. Ai, pastor, eu não tenho tempo, meu tempo é muito corrido. Você está comendo? Igual o pastor Ricardo fala, você tem tempo de comer, tempo de dormir, você tem tempo de conversar à toa aí no WhatsApp, você tem tempo de ver o seu Face lá no seu Face, seu Instagram, então você tem tempo. Às vezes a gente não tem organização. Então a gente precisa organizar o tempo que a gente tem. Talvez seja a principal moeda, o principal recurso que você precisa administrar hoje, o seu tempo. Para amanhã você não chegar diante de Deus e falar assim, eu não tinha tempo. E lá no tribunal das contas, lá, Deus chegar e falou, não, tempo você tinha. Você não tinha, era vergonha na cara. Para obedecer aquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Então, a gente precisa organizar. Então, no momento como a gente está vivendo, esse momento aqui, irmão, de chama, quando o Espírito está nos dando a direção, da gente se lançar aí nessa jornada de evangelismo, da gente sair a campo, batendo de porta em porta, nos lares, a gente precisa encharcar a nossa mente, presta atenção, com a motivação correta e permitir que esses argumentos que realmente têm valor determinem a nossa atitude. Então a gente precisa regar a nossa mente numa hora como essa. É igual o cara está estudando para concurso. Se o cara começa a estudar para concurso e começa a dizer, cara, mas essa prova é muito difícil, essa prova aqui é 100 candidatos por vaga, essa prova aqui, irmão, só passa só os PhD, os caras que estão no cursinho do Cobra de não sei o quê. O cara vai passar assim ou não? Não vai, irmão, porque ele já começa derrotado. Você quer vencer no teu caso de paz? Começa a encharcar a sua dupla, a sua vida, a sua mente, o seu coração com o quê? Vai dar certo, a palavra que eu vou semear, ela vai voltar cheia de fruto. Senhor, quando eu falar para alguém, essa pessoa vai ser tocada pelo Teu Espírito Santo. Você precisa começar a liberar a palavra profética nos locais onde você está indo, irmão, nas pessoas que você vai abordar. Porque se a gente não usar, irmão, essa autoridade que a gente tem na nossa boca, e a Bíblia fala que da mesma boca sai a bênção e a maldição. O que vai sair da sua boca nesse projeto, irmão? Fala alto, o que vai sair da sua boca nesse projeto? Então começa a liberar a bênção aí na tua vida, no projeto, nas pessoas que você vai alcançar em nome de Jesus. Amém? Então a primeira coisa, irmãos, que a gente precisa entender é que a gente tem motivos para dizer sim ao chamado de Deus. O primeiro dele, irmãos, o primeiro motivo que a gente tem para dizer sim é porque quando a gente diz sim a esse chamado, na verdade a gente está honrando e obedecendo o Senhor. Na verdade, a obediência a um chamado como esse já demonstra para Deus que eu honro, não apenas com as minhas palavras, mas com as minhas. Então, quando a gente diz sim a um chamado como esse, nós estamos, irmãos, honrando e obedecendo a Deus. Eu acho interessante, irmão, esse texto aqui, que Jesus, ele fala, ele diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Qual foi, irmão, a ordem clara de Jesus, que Jesus deu aos seus discípulos, a cada um de nós, quando ele estava ascendendo aos céus? O que ele falou? Ide, e fazer o quê? Pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi uma ordem de Jesus, sim ou não? É um chamado que Jesus fez para cada um de nós. Como é que a gente às vezes fala Senhor Jesus,
a gente ajoelha, fala: meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, e a gente não cumpre aquilo que Deus está mandando a gente fazer, que é pregar o Evangelho. Esse texto aqui, irmãos, ele vale para cada um de nós hoje. Quem está comigo aqui diz amém. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então, queridos, a gente precisa entender que se Ele deu uma ordem, se Ele fez um chamado para cada um de nós, nós o desonramos em não obedecer. Essa não obediência, esse sentimento de desonra, já deveria por si só levar você, irmão, a sair do comodismo, da imobilidade e já se voluntariar para poder fazer aquilo que está sendo proposto. Então presta atenção, a nossa fé, ela não pode ser somente de palavras. A nossa fé, ela é baseada em atitudes reais, definitivas, atitudes verdadeiras, em cumprimento ao chamado de Jesus. Eu acho interessante, irmãos, porque quem vive o segredo da obediência tem primazia no reino de Deus. Presta atenção, o reino de Deus não é uma carga pesada que a gente tem que suportar em nome da fidelidade, não. A gente faz porque, apesar das lutas, apesar das provações, a gente está com desejo, irmão, de ser usado por Ele, de ser instrumento nas mãos dEle, para que Ele nos use poderosamente para curar, para salvar, para resgatar o perdido. O sentimento que esses caras voltaram ali, irmãos, foi um sentimento dizendo: Senhor, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor falou que ia acontecer, aconteceu. Os demônios se submeteram ao Teu nome, as pessoas foram curadas, lares foram libertos. O sentimento de alegria, de você saber que você foi demandado por uma missão, e você fez essa missão, e você volta com os frutos dela, irmão, não tem coisa melhor. Você voltar sabendo que o Senhor, irmãos, fez um milagre através da sua vida. Amém? Então, a gente está honrando a Jesus. Segunda coisa, a alegria da conquista, irmão, presta atenção, vale o preço do desafio. Fala comigo, a alegria da conquista vale o preço do desafio. Aqueles 70 que foram enviados, eles não tinham nenhuma experiência. Eram novos convertidos, eram pessoas que até então não eram experimentados na pregação da palavra, eles não haviam pregado na igreja, eles não eram experimentados no púlpito, eles não eram caras que estavam ali em evidência, eram novos convertidos e que até então não tinha nenhuma experiência no contexto de pregação do Evangelho. Presta atenção comigo aqui, irmãos, essa tarefa que Jesus deu para eles foi uma tarefa simples? Não. Essa tarefa eles encontraram muito trabalho, nessa tarefa eles encontraram pessoas difíceis. Olha só, irmão, nessa tarefa que os 70 assumiram, eles encontraram muito trabalho, encontraram pessoas difíceis, encontraram portas fechadas e encontraram também resistência demoníaca, quando eles resolveram cumprir a missão. Então, quando eles chegaram, irmãos, essa tarefa não era uma tarefa tão simples assim. Você chegar, o cara fechar a porta da sua casa, você chegar ali, a pessoa criar um monte de empecilho para você pregar o Evangelho, resistência demoníaca, peso. Mas no entanto, irmãos, porém, contudo, todavia, eles não colocaram os olhos na dificuldade, mas eles ousaram ser fiéis à missão. Sabe aqueles caras, irmãos, que eles falaram assim: cara, a missão é difícil, mas não é porque a missão é difícil que a gente vai deixar de completá-la. Sabe, irmão, a minha oração nesses dias aqui tem sido essa: fala, Senhor, gera uma galera aqui nesse lugar, como esses 70 aqui, que apesar dos desafios que envolvem a evangelização, eram gente que tinha sangue no olho, corajoso, valente, que não desistiu, irmão, e voltaram com os frutos do trabalho, da valentia, da decisão de sair da comodidade, para poder pregar o Evangelho e ver vidas
libertas pelo poder do nome de Jesus. Voltaram os 70, cheios de grande alegria. Sabe, irmãos, depois de terem enfrentado todas essas adversidades e vencido seus próprios medos e receios, porque, irmão, eu sei, eu tenho convicção, tem muita gente que está aqui assim preocupada, falando: pastor, é um desafio muito grande, mas eu quero. Pastor, é um grande desafio entrar, falar de Jesus, eu não estou acostumado, mas eu vou, porque eu quero honrar meu Jesus, que deu a vida por mim lá na cruz. Ele não pensou duas vezes em ser chicoteado, em ser socado, em ser esmagado ali, por causa do meu pecado, para me resgatar do inferno. Jesus não pensou duas vezes em dar vida por mim lá na cruz. Pelo contrário, ele falou: Senhor, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. O que tiver que ser feito eu vou fazer. E ele cumpriu ali o seu chamado, morreu na cruz por cada um de nós. E é por isso que a gente está aqui hoje à tarde, porque Jesus morreu por nós, deu a vida por cada um de nós. Por isso, irmãos, a gente está aqui hoje dizendo: Jesus, nós não consideramos a nossa vida mais importante. Se você está sentado aqui hoje à tarde, é porque você está dizendo, você está dando uma resposta para Jesus hoje. Você fala: Jesus, a minha vida não é mais importante do que o chamado que o Senhor tem para mim. Mais importante do que a minha vida é que a vida de cada um dos perdidos, as pessoas que estão aí possessas, longe de Jesus, elas possam ser ganhas, possam ser levadas para o céu por meu intermédio. Sabe, irmãos, eu fico preocupado às vezes com essa pregação de vida boa, de vida, sabe, aquela vida regalada aqui nessa terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Aqui nessa terra, irmãos, nós estamos aqui para cumprir uma missão. Se aprover a Deus deixar você rico, deixar você um cara milionário, cheio de riqueza, de ouro, de prata, amém, aleluia. Deixa você cumprir o seu projeto. Mas você não está aqui para ser rico, você está aqui para ser usado por Deus. Se você for ruim, rico, é graça de Deus sobre a tua vida, amém? Agora presta atenção, você vive por um propósito, você vive por um chamado, você vive por uma missão. Jesus deu a vida por você. Você está dando a sua vida por essa causa, por esse chamado, sim ou não? Porque é isso que Jesus quer de cada um de nós. Que você entenda que quem perde a vida por causa dele, na verdade está ganhando. A lógica é inversa. E quem acha que está ganhando a vida aqui, na verdade está perdendo lá. Então, querido, o chamado de Jesus é para gente corajosa. É para gente que entende, irmão, que é um privilégio ser usado por Deus, ser um instrumento de Deus para ganhar pessoas. Essa experiência, irmãos, essa experiência de voltar assim, cheios de gozo, não foi apenas de alguns, mas foram de todos aqueles que obedeceram o Senhor. A Bíblia fala que não foram os 62, ou os 54, ou os 40 que voltaram. A Bíblia fala que os 70, todos aqueles que obedeceram, que ousaram ir, eles voltaram, todos eles juntos, contando os milagres, as coisas extraordinárias que Deus fez através deles. Todos voltaram. Todos os que decidem obedecer, todos que decidem abrir mão do conforto, todos que decidem enxergar o chamado como uma prioridade. A Bíblia fala que todos esses que foram, voltaram cheios de alegria, de bênção, de vitória, de testemunho, contando aquilo que Deus havia feito. Amém? Terceira coisa, quando você serve pelo prazer de servir, presta atenção, sua vida tem um poder sobrenatural. Aleluia. A Bíblia fala lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. O próprio Jesus, irmão, suportou a cruz em troca de uma alegria que lhe estava proposta. Mas por que essa obediência a Jesus gera tanto prazer para nós, irmãos? Primeiro, porque, em primeiro lugar, porque a colheita traz em si mesmo uma realização, sentimento de realização. Eu não sei se tem aí o salmo, aí está aí. Olha só, irmãos, a colheita traz um sentimento de realização. Diz assim,
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, qual é a promessa, irmão? Não tenho alegria maior do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha, irmão, pessoas que têm um coração em Deus se entusiasmam com os frutos, se impressionam com os frutos, ficam felizes em saber que aquilo que elas estão semeando está gerando um resultado que elas estão querendo. Pessoas assim, irmãos, têm um coração em Deus, eles vivem essa expectativa. A Bíblia conta a história de um homem chamado Barnabé. Esse cara ele foi enviado pelos apóstolos de Jerusalém para Antioquia, que era uma cidade que ficava um pouco distante de Jerusalém. Lá, irmãos, num campo, num tempo de perseguição, num tempo em que os crentes estavam sofrendo ali, irmãos, uma dura perseguição, ele viu muita gente se convertendo. Barnabé foi enviado, irmãos, num tempo em que atender o chamado significava muitas vezes ser chicoteado, preso, decapitado, às vezes até crucificado de cabeça para baixo. Mas qual foi a reação de Barnabé, irmãos? A Bíblia fala lá em Atos capítulo 11, diz assim: vendo a graça de Deus manifesta na Antioquia, por intermédio dele, a Bíblia diz assim: vendo a graça de Deus, ele se alegrou, ele ficou feliz, porque homens e mulheres apaixonados por Deus têm prazer em ver a colheita sendo realizada. Homens e mulheres cheios de Deus que atendem o chamado, irmãos, têm prazer em ver os frutos. Por isso, apenas os que estão com o coração frio, cheio de egoísmo, como o profeta Jonas ali, que não queria, irmão, de jeito nenhum ir lá pregar para Nínive. Deus precisou falar com ele 2 vezes, precisou que ele fosse engolido ali pelo peixe, para que ele pudesse ir e obedecer o chamado, irmão, para ele poder pregar na cidade de Nínive, que tinha muita gente ali que precisava ser liberta. Quando ele atendeu o chamado, a Bíblia fala que a palavra dele, irmão, a palavra de Deus por intermédio do profeta, trouxe libertação para toda uma cidade. Às vezes Deus está querendo usar você para trazer libertação para a sua rua inteira, para o seu condomínio, para o seu bairro. Então, a gente não pode ser refém, irmão, do egoísmo, da vida boa aqui. A gente precisa atender esse chamado e celebrar essa alegria, irmão, de ver os pecadores se rendendo aos pés da cruz. Aleluia. Segunda coisa, quando a gente anuncia o evangelho, a gente, irmão, está infligindo uma derrota ao império das trevas. Quando você anuncia o evangelho, irmão, Satanás fica furioso, Satanás perde terreno. Quando você lança a boa semente, irmãos, você traz, irmãos, um barulho, você traz um abalo no inferno, porque, irmão, você está sendo boca de Deus para resgatar pessoas que estão escravizadas por Satanás. Os 70 voltaram para Jesus entusiasmados, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. E a resposta de Jesus, irmãos, a essa colocação foi ainda mais surpreendente. Olha o que Jesus disse: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Ou seja, irmão, quando a gente prega esse evangelho de Jesus, quando conquistamos casas para Deus, não só os demônios que ali atuavam são vencidos, mas o próprio Satanás é derrubado de onde ele está. Olha só, irmão, que palavra de Jesus, logo na sequência, quando eles disseram: olha, nós estamos vendo os demônios se submeterem em teu nome. Jesus, ele libera uma palavra surpreendente para os seus discípulos, dizendo: eu via Satanás ser lançado. Ele disse assim: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Meu irmão, fala isso, não é uma vingança maravilhosa da gente contra Satanás? Você era escravo, mula, cavalo, né? Tem tanto nome. Você vai ouvir aqui hoje como é que a missionária Vilma Laudelina era chamada quando estava lá no candomblé, na macumba, no negócio: mula, cavalo de Satanás. PH tem uma história linda aí de conversão. Mas ele fala, irmãos, que quando você está lá lá no antro lá do negócio da macumbaria, da feitiçaria, você é conhecido como cavalo. É hora da gente se vingar, irmão. É hora da gente falar assim: durante muito tempo eu fui preso por vocês,
Mas agora, eu vou ser instrumento de libertação. Agora, eu estou levando as chaves para destrancar as prisões, as cadeias que estão prendendo pessoas. É chegada a hora da vingança do povo de Deus. É chegada a hora, irmão, da gente dar o troco, da gente falar assim: eu fui preso muito tempo, mas agora eu sou um libertador nas mãos daquele que me libertou, Jesus de Nazaré. Aleluia! Então, irmão, aplauda Jesus. Nós que um dia fomos fustigados pelo império das trevas, e o que vemos, o diabo produzindo tanta miséria na nossa geração, hoje a gente pode estabelecer uma vitória contra ele e conquistar o território que estava nas suas mãos, em nome de Jesus. E por último, a salvação, irmãos, ela tem um valor imensurável. Jesus disse isso àqueles discípulos fiéis. Olha só o que ele falou. Ele diz assim: mas não vos alegreis, porque se sujeitam os espíritos, porque os demônios estão se sujeitando à palavra de vocês. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Em outras palavras, irmão, Jesus está dizendo aqui que ter o nosso nome escrito no livro da vida é um argumento maior que todos. Agora você imagina, irmão, você ser instrumento, quando uma pessoa chegar lá no céu, e o livro da vida for aberto, e ela olhar lá a pessoa, João da Silva, está com o nome escrito, e o João da Silva olhar para o lado e falar assim: pastor Marcos, eu quero te agradecer, porque o meu nome está escrito no livro da vida, porque um dia você foi lá na minha casa, e falou da paz que liberta, você falou do nome que liberta. Irmão, não tem alegria maior que essa, de saber que você foi um instrumento para levar pessoas a terem o seu nome inscritos no livro da vida. Foi por isso, irmãos, que Jesus não se conteve a encerrar aquele momento. A Bíblia fala que foi um momento de exultação, um momento, irmão, de extrema alegria, que Jesus exultou no seu espírito no final dessa história aqui de Lucas 10. A Bíblia diz assim: naquela mesma hora, se alegrou Jesus no espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas, e assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Presta atenção, irmão, o privilégio dessa hora é tremendo. A gente não pode perder essa oportunidade. Jesus está dando, irmão, essa oportunidade para nós, e a gente precisa agarrar, irmão, essa oportunidade com unhas e dentes, de ser usado por Ele, de ser canal, de ser um instrumento, de ser um semeador da paz, nas casas, irmãos, desse residencial, Santa Maria, Ponte Alta, aonde tiver, irmãos, alguém do Ministério da Graça, uma dupla de semeadores, irmãos, vai espalhar a boa semente do Evangelho de Jesus. Amém? Então a gente vai fazer isso, irmãos, a partir dessa semana, a partir de agora, a gente vai estar, irmãos, liberando vocês, para vocês chegarem nessas casas, irmãos, e liberarem essa palavra profética de salvação, de arrependimento, de cura, de libertação. Chegou a hora da gente fazer isso. Então a gente viu aqui semana passada formas da gente abordar pessoas que têm um coração aberto para abrir a sua casa, para abrir ali o seu local de trabalho, às vezes uma sala de reunião, de estar reunido ali numa praça, de estar ali no intervalo da faculdade, também estar reunido ali para ouvir falar de Jesus. Agora, pastor, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai conduzir essa reunião? Porque, pastor, eu nunca conduzi uma reunião assim, eu nunca fiz casa de paz na minha vida, eu não sou pregador, eu não sou evangelista, pastor, eu sou um reles membro mortal. Glória a Deus, Deus usa você mesmo, irmão, amém? Então como é que a gente vai fazer isso? Cada semeador da paz aqui na igreja vai receber uma cartilhazinha igual essa daqui. Então presta atenção, nessa cartilha aqui, cada dupla vai receber. Aqui você vai ter, aqui logo na primeira página,
aqui a ficha do relatório da reunião da casa de paz onde você está. Então ali, irmão, você vai colocar quem são os semeadores, o líder 1, o líder 2, quem é o anfitrião, o endereço, o bairro. E quem são as pessoas que vão fazer parte ali daquela reunião. O importante, irmãos, é que você, com esse roteiro aqui, onde estão aqui todas as palavras aqui, irmãos, as palavras que eu ministrei aqui, tem a palavra aqui, irmãos, se pastor, vou fazer uma festa essa semana lá em casa, vou chamar só não crente, e eu quero nessa festa captar pessoas para poder elas abrirem as casas e entenderem o projeto. Está aqui, irmãos, a lição que você pode utilizar para você que vai fazer essa festa. Então você pode utilizar essa palavra aqui para você ministrar essas pessoas que vão estar lá na sua casa, para você explicar o que é o projeto e como fazer para que elas abram as suas casas. Então aqui tem isso, aqui também vai ter, irmãos, as ministrações, todas elas. Então eu vou encenar aqui para você a primeira reunião. Vamos colocar assim que a pessoa, irmãos, ela abriu o coração e ela finalmente... ela abriu a sua casa para poder receber essa dupla de paz, ok? Eu queria chamar aqui, cadê o pessoal do teatro? Fernandinha, Vivi, isso, 4 pessoas, pronto, senta aqui, a gente vai aqui demonstrar aqui o que a gente vai fazer, amém? Então a primeira conversa que a gente vai ter quando a gente entrar numa casa, irmãos, vai ser um intuito de mostrar que a casa dela é um lugar de salvação. Presta atenção, a primeira reunião, você entrou na casa da pessoa. Essa primeira reunião, ela é chave. Fala comigo, ela é chave. Por que ela é chave, pastor? Porque nessa primeira reunião você vai mostrar que a casa daquela pessoa, ela está se tornando, na verdade, um lugar de salvação. Ou seja, todo mundo que entrar ali na casa dela vai receber o quê? A paz. Quando você chegar nessa primeira ministração, você vai dizer para ela, nessa ministração que eu vou chegar aqui, eu vou explicar aqui para você, vou ensinar, vai ser aquela que você vai jogar aquela semente, vai encorajar a pessoa, para ela chamar gente, para ela chamar vizinho, parente, amigo, todo mundo que está ali perto dela, para ir lá na casa, para ouvir essa boa nova que você está trazendo, ok? Então vamos lá, vamos dizer que chegou aqui a casa aqui da Fernanda, que ela abriu a casa aqui para a gente. Então eu vou chegar aqui, presta atenção. Cheguei aqui, eu sou o semeador da paz, eu estou aqui com a minha dupla, e eu cheguei aqui na casa e toquei. Olá, Fernanda, a paz do Senhor, tudo bem? Deus te abençoe. Como é que está no fogo? Você não vai fazer isso. Por que você não vai fazer isso? Porque as pessoas que estão aqui dentro não são o quê? Exclui, presta atenção, exclui o evangeliquez da sua boca, pelo amor de Deus. Você não pode chegar ali, irmãos, falando jargões evangélicos ali, não. Você tem que chegar ali, irmãos, como alguém que está visitando um amigo, um irmão, um parente, alguém que tem alegria de chegar ali, ok? Vamos fazer de novo. Presta atenção, hein? Não quero ninguém chegar lá assim, ô xaracatá. A pessoa fala o quê? Né? Então, por favor, não faça isso. Olá, Fernanda, tudo bem? Boa noite. Como é que você está? Obrigado por você me receber. Que alegria estar aqui na sua casa. Que bênção. Deixa eu sentar aí no seu lugar. Vai lá, finge que você não está ali, você está sentado ali, rapaz. Aqui é o... Gente, que alegria. Eu estou aqui hoje para poder aqui explicar um pouco do projeto. Gente, presta atenção. A reunião, ela tem que ser o quê? Informal. Ela não pode ser carregada aqui de informalidade, porque senão a gente perde o nosso objetivo. Se for uma reunião muito formal, muito cheia de nhenhenhê, a pessoa ela já vai assustar. Então, presta atenção, é ser objetivo, claro e direto. Então, você vai chegar na reunião, aqui não vai ter música, irmãozinho, aqui não é uma célula agora. A gente está fazendo o quê? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, irmãos, eu já falei isso aqui no treinamento. Eu vou chegar aqui e gastar um tempinho, pouco tempo, mas assim,
para a gente saber como é que foi a semana de cada um, como é que foi o dia a dia, como é que está o trabalho, família. Eu vou estabelecer aqui com cada um deles uma relação de quê? De amizade. Antes de você chegar já aqui, olha gente, eu vim aqui para falar aqui do Evangelho, eu trouxe aqui o meu livrinho, então, olha só, abre a sua Bíblia aí. Não, você não vai fazer isso. Você vai gastar um tempo para perguntar como está a pessoa, você vai mostrar para cada uma delas aqui que você se preocupa com ela. Se a pessoa não sentir que você está ali por causa dela, a pessoa ela vai ficar fechada para o que você tem a dizer. Então presta atenção, isso a gente chama de rapport. Você tem que estabelecer uma conexão com as pessoas que estão aqui, né? Talvez no dia que você for chegar nessa primeira reunião, só vai estar a Fernanda, a irmã dela e o pai, porque ela não chamou ninguém, ela abriu a casa dela e ela está aqui só com os parentes aqui, os pais, quem mora lá naquela casa. Então o que você tem que fazer? Estabeleça uma conexão, pergunta como foi a semana, como é que está sendo o dia a dia, ela trabalha em quê, torce para qual time. Entenda o que essa pessoa gosta, para que você possa chegar nela ali, irmãos, e ganhar a confiança dela, ok? Amém? E aí, quando você ganhar essa confiança, você tem que lembrar duas coisas. A reunião, ela é uma reunião o quê? Rápida. Ela não pode ser uma reunião demorada. Porque, irmãos, se for uma reunião demorada, eles não vão querer você lá na casa semana que vem. Ela tem que ser aquela reunião... Quem está me ouvindo aqui? Amém? Tem que ser aquela reunião com gostinho de quero mais. Então você falou, você foi um cara legal. As pessoas gostam de gente boa. Ninguém gosta de cara chato não, irmão. Ninguém gosta de cara chato, de visita chata, visita que não levanta para ir embora. Deixa eu te falar, ninguém gosta disso. Então, irmão, visita boa, visita rápida, visita chega ali. Quando a gente é muito amigo, irmão, a gente não quer que a pessoa vá embora. Mas quando está conhecendo, você vai ali, dá um gostinho, mostra aqui que você tem coisa boa para repartir, que a pessoa vai querer você de volta na casa dela, amém? Então vamos lá. Então, o propósito dessa primeira reunião, essa aqui é a reunião que a Fernanda abriu a casa dela, é a gente consagrar essa casa, é a gente pegar essa casa aqui, irmãos, e falar assim, olha, a partir de hoje, essa casa aqui é uma casa de bênção, uma casa de vitória. A lição que está aqui, irmãos, conta a história de Cornélio. Quem conhece a história de Cornélio lá em Atos capítulo 10, aí levanta a mão. Pronto, se você não conhece, você precisa... Deixa eu dar uma dica para você aqui. Presta atenção. Pode ficar aí, viu, atores? Melhor coisa para você que está fazendo casa de paz, faça um resuminho e coloque isso aqui dentro da sua Bíblia. Para não ficar uma coisa assim muito... Como é que eu posso falar? Assim, cara, é uma obrigação que eu estou fazendo aqui. Coloque isso dentro da sua Bíblia. Ali as chaves para você saber os pontos que você vai falar. Porque se você levar isso aqui resumido, e você que está fazendo casa de paz, leia antes. Olha para quem está perto de você e fala assim, irmão, leia antes. Estude antes, para não fazer na hora. Porque muita gente pega o livrinho, eita, o que a gente vai falar mesmo? Não, quem é que vai falar, eu ou você? Não, é você que fala, eu já estou aqui na retaguarda, eu estou só orando. Não, presta atenção, você vai levar aqui, irmão, a lição, os tópicos aqui, já estudados para você repartir, ok? Essa lição, irmão, ela fala basicamente desse exemplo de Cornélio, de como ele via que ele tinha uma necessidade. Deus mostrou para ele que tinha um homem, que era Pedro, que tinha a resposta para poder abençoar a casa dele. E aí ele foi até Pedro, Pedro falou, não, eu vou lá na sua casa e peço que você chame teus parentes, amigos e familiares. Aí Cornélio chamou todo mundo que ele conhecia. Quem está aqui comigo? Quem está conversando aí atrás? Pss, pss. Ó aqui, na célula eu faço isso também. Então olha só, chegou ali, irmãos, a história de Pedro foi, chama todo mundo que está lá, porque eu quero compartilhar algo que vai abençoar a sua família, sua casa, todo mundo. Essa primeira reunião tem esse objetivo. Então eu vou chegar aqui na reunião, compartilhar,
e dizer para ele, gente, a gente tem um grande desafio aqui, porque na verdade, nós estamos aqui hoje, porque nós cremos que Deus vai trazer a paz para a casa de vocês. Nós cremos que Deus vai trazer algo aqui que vocês nunca viveram, e é o que nós temos declarado aqui nesse projeto. Então eu quero desafiar vocês, e aí eu quero me incluir dentro desse esforço, da gente trazer as pessoas aqui que vocês conhecem, seu parente, seu amigo, seu vizinho. Eu inclusive me disponho até, se você quiser, a ir com você agora, para convidar que as pessoas que moram perto de você, se for um apartamento, a gente chama na casa, vai com o anfitrião, se o anfitrião te der liberdade para fazer isso. Se ela não sentir, se ela não quiser fazer isso naquela hora, aí você fala, ó, você quer que eu chame, eu monte uma mensagem para você, para a gente chamar as pessoas para cá? Amém? Aí você chama e você entra nesse time que vai o quê? Convidar pessoas para a próxima reunião. Ok? Feito isso, você vai ouvir quais são as necessidades. Qual é o pedido de oração que você tem? O que você queria colocar aqui diante de Deus? E eles vão dizer, é filho que está na droga, é gente doente que precisa de cura. E aí o que você vai fazer? Você vai orar, você vai levantar, você vai pegar, ungir cada pessoa que está aqui. Você vai ungir, mão na cabeça, unge, abençoa. Vai na porta da casa. Você vai ungir a porta da casa e você vai abençoar a casa deles. E vai dizer, olha, isso aqui é o início de um projeto extraordinário que Deus vai fazer. Vocês podem ter a certeza que daqui para frente, na semana que vem, quero pedir essa liberdade a vocês, da gente entrar nesse projeto aqui de algumas semanas, onde nós vamos estar ministrando a palavra de Deus no coração de vocês. Amém? E aí, gente, olha só, nós temos aqui em cada kit um kit de chaveirinho desse aqui. Aqui faltou aqui, eu acho que chegou aí, Stephanie. O chaveirinho chegou aí, o kit. Deixa eu só mostrar para vocês. Porque olha só, você vai pedir assim, você está com a chave da sua casa aí, Fernanda? Pega uma chavinha, alguém está com a chave aqui? Então está aqui, ó. Vamos dizer que essa aqui é a chave da casa da Fernanda, tá? Você vai dizer, olha, a gente vai fazer aqui um ato profético. Nessa reunião, presta atenção, nessa reunião aqui, nessa primeira reunião que você entrou, você vai dizer para ela assim, olha, nós temos um grande desafio. Nós estamos aqui declarando que esse lugar aqui vai ser um lugar onde a paz será semeada. Então a gente está fazendo aqui um ato profético. Está vendo esse chaveiro? Esse chaveirinho aqui se chama Casa de Paz. Cadê a chave da sua casa? Pega a chave da casa dela. E você vai colocar aqui o chaveirinho, e você vai dizer assim, a partir de hoje, a sua casa é uma casa de paz. A partir dessa semana, nós vamos estar aqui, uma vez por semana, declarando aqui a paz sobre a tua casa. Entendeu? Você vai dizer para ela sobre o projeto. É lógico, irmão, quando você chegar aqui na casa, quando você explicar o projeto, você vai dizer, olha, esse projeto envolve que a gente declare uma bênção específica por semana. Uma reunião rápida, objetiva, como a gente está fazendo aqui hoje, onde nós vamos declarar a bênção de Deus sobre a tua família, tuas finanças, saúde de todo mundo que está aqui dentro da sua casa. Cada semana tem um objetivo. Então, a ideia é que a gente consiga fechar todas as portas para Satanás. Aqui o diabo não vai ter mais vez aqui na sua casa. Pelo contrário, aqui está entrando agora a paz de Deus. Por isso que o projeto envolve uma ministração, para não ficar cansativo. A gente vem numa reunião rápida aqui por semana, para a gente falar para o seu coração e para a sua família, para os seus amigos, o que isso transforma a vida da gente. Então nessa primeira que aceitou, coloquei o chaveirinho. Coloquei o chaveirinho, ungi a porta, dei a chave aqui para ela, falei, ó, muito obrigado, Deus abençoe, não tem lanche, não tem nada, irmão. Só se a pessoa quiser oferecer um lanche, e mesmo se oferecer, come rápido e vai embora. Não fica ali de mais tempo não, que aqui a gente está em Brasília. Ok? Então comeu ali, gente, Deus abençoe, foi embora. Na semana seguinte, com os visitantes que estão chegando, a galera que está vindo, aí, irmãos, aí eu vou ter aqui a liçãozinha, está toda aqui, ó, primeira ministração, aí tem os boas-vindas, o que é para fazer, qual a chave, ó, primeira lição, conversão. Então você vai chegar ali,
tem uma palavra rápida para você ministrar. Você vai orar pelos enfermos, você vai colocar a mão na cabeça de cada doente na casa, você vai ouvir quais são os pedidos de oração, você vai ser ousado para declarar a vitória na vida daquela família. Lembra, irmão, toda vez que você pensar o que você está fazendo, você vai lembrar, eu estou aqui como os 70, o que os 70 fizeram? Eles entraram na casa, anunciaram o reino de Deus, oraram pelos enfermos, curaram ali aquelas pessoas, expulsaram demônios, declararam a vitória e foram-se embora. Ok? Então, cada semana do Casa de Paz tem um tema. E no final ali, irmão, quando você for ungir as pessoas, quando você for ali declarar paz, encerrou ali aquele dia, você vai procurar aqui a chave aqui daquela semana específica lá, conversão. Você pega, tira a chavinha e coloca lá junto no chaveiro ali da pessoa. Não precisa colocar não. Ok? Você coloca lá no chaveiro. Cada semana, uma chavinha declarando a vitória, declarando a bênção naquela casa, naquela família. Amém? Pastor, eu posso convidar as pessoas para vir no culto aqui na igreja? Poxa, eu ganhei ali a confiança das pessoas. Eu posso chamar essa pessoa para vir no culto no domingo à noite? Não só pode, irmão, como deve. Convida a pessoa, fala, olha, se você sentir à vontade, se você quiser ir conosco, eu posso passar aqui no domingo à tarde aqui, pegar você para vir comigo no culto e a gente celebrar Jesus junto. Abre essa oportunidade para a pessoa estar aqui. Eu creio, irmão, que da primeira reunião até a última, vai ter gente se convertendo toda semana. Seja aqui na igreja, seja dentro da casa, vai ter transformação, vai ter vida ali sendo transformada. Amém? Então a ideia, meu irmão, da reunião é rápida, dinâmica, sem evangeliquez. Leve um roteiro para as pessoas acompanharem com você. O que a gente vai fazer para ajudar você? Para ajudar você. Aqui, irmão, está a palavra completa aqui no livrinho que cada dupla vai receber. Está a palavra completa ali da reunião. A gente vai fazer um resuminho para você colocar na Bíblia com clips. Sabe aquele resuminho que você coloca ali para facilitar a vida de vocês? Para não precisar levar o roteiro? A gente vai fazer aqui, vai estar na secretaria. Pastor, eu quero pegar. Na secretaria você pode pegar aqui o seu resumo semanal para você fazer o Casa de Paz. Amém? Eu não ia fazer isso não, mas aí eu fiquei com vontade de fazer, porque eu sei que muita gente precisa desse empurrão aí para poder pegar esses tópicos aí, ok? Então, na secretaria, você pode pegar a partir de terça-feira. Eu vou fazer esse resuminho, vai deixar ali bem pequenininho. É um resuminho só dos tópicos, ali das coisas mais importantes. Você vai colocar ali com clipes na sua Bíblia e vai levar. Ok? Pode falar, Anderson. Está no livrinho. Conversão. Aí depois da conversão vai ter a livramento, depois do livramento, obediência, depois da obediência vai ter restituição, está tudo no livrinho, gratidão, depois vai ter prosperidade, estão todas na sequência. E aí o chaveiro tem o nome e a referência do dia que você vai estar ministrando ali, ok? Perguntas? Vamos lá. Certo. Na segunda semana que a gente vai estar... ela chamou outras pessoas, enfim. A gente vai fazer esse ciclo de todas as chaves numa única casa. Isso, só nessa casa. Todo mundo que fechou o ciclo, vamos para uma segunda casa, uma segunda família. Exatamente. Tá? O chaveirinho, o ideal... Qual era o ideal, pastor? É que eu tivesse vários chaveirinhos para cada família que tivesse representada dentro da casa. Mas a gente não tem isso, porque isso custa... E é a primeira vez que a gente está fazendo casa... Nos próximos Casas de Paz que virão nos anos seguintes, em nome de Jesus, a gente vai comprar um monte de chaveiro, vai mandar fazer aqui, ok? Espera aí, isso. Oi, som, ei, pastor, só lembrando aí que não é para ir para casa de crente. Não é, falei aqui no início, não pode ser casa de crente. Casa de crente de outra igreja, casa de pastor, não pode, tá? Desviado pode, desviado pode. O cara está desviado, está na bagaceira, é para trazer de volta, ok? Vamos lá, tirem as dúvidas, irmãos, porque essa semana é a semana chave. Vai ter as datas programadas? Alguma data coincide com o dia de célula? Então, preste atenção, gente.
Preste atenção aqui, boa pergunta que o André está fazendo. Pastor, como é que a gente vai fazer com as nossas células? Como é que eu vou fazer com as nossas células? Preste atenção. A ideia, irmão, é que toda a célula se envolva onde? No Casa de Paz. Então, no dia da célula, André, todo mundo que está na célula... Então, as células, elas vão fazer o que nesse período do Casa de Paz, irmãos? Elas se dissolvem. Por quê? Porque todo mundo vai estar o quê? Envolvido. Pastor, tem um problema, pastor. Na minha célula, nem todo mundo está participando do Casa de Paz. Está participando, 80% da minha célula está participando do Casa de Paz. E agora? Aí, irmão, você vai dizer, olha, o nosso grupo vai se reunir nos domingos para a gente ter comunhão, para a gente não perder a conexão, mas nas quintas-feiras, nas quartas, na sexta, que é o dia da sua célula, todo mundo da nossa célula está envolvido em entrar na casa de alguém para fazer um evangelismo, ok? Então, nesse período do Casa de Paz, os membros da célula, os líderes da célula estão na rua, estão pregando o evangelho, estão ali nas casas anunciando a verdade do evangelho. Então as células, elas se dissolvem por um tempo, na verdade elas estão num trabalho missionário, para depois se reunir novamente. Agora, desculpa, pastor. Pode falar. Agora, se porventura houver possibilidade para uma dupla, ou para as duplas, de fazer também outro dia e horário, até para adequação à casa onde eles estão, é possível. É possível. Pastor, a gente não abre mão da nossa célula, a gente quer se reunir, a gente quer dedicar sexta-feira para fazer o projeto, porque a gente quer a célula. Amém, irmão? Eu só quero é que a gente entenda a prioridade, a urgência do chamado da gente ganhar gente para Jesus. A ideia é que a célula inteira esteja incendiada pelo projeto Casa de Paz, de ganhar pessoas. Não, pastor, a gente quer manter a célula e quer ter mais um dia. Por que a gente está pensando nessa questão de dissolver as células? Nesse período especial. Porque, irmão, a gente pensa em gente que trabalha o dia inteiro, que chega aqui 9 horas da noite, gente que estuda, gente que tem uma semana carregada, pessoa que já vem aqui na segunda, que tem ensaio não sei o quê, que faz um monte de coisa. Então a gente está aproveitando esse tempo. Não, pastor, eu sou líder, a minha galera toda da minha célula resolveu fazer o Casa de Paz na sexta, porque a gente quer se encontrar. Aleluia, célula na quinta, Casa de Paz na sexta, sem problema nenhum. Agora, pastor, o nome é Casa de Paz, mas se alguém abrir o local de trabalho, o escritório, a fábrica, a hora de almoço de um grupo de pessoas, recreio, é possível também, né? Recreio, salão de trabalho, salão do condomínio. Como eu sei ali que o Rafa e a Ana, né? O Rafa e a Ana fazem lá no coisa lá, tem uma galera, irmão. Tá lá fazendo Casa de Paz, é no salão, né? É no salão do condomínio. Amém. O importante é que a gente tenha gente sendo ganha para Jesus. Dentro disso, que as formas de fazer os locais podem ser diferentes. Se não for dentro da casa, aí como que faz com chaveiro? Porque, tipo, se for no intervalo, igual você falou, da escola ou no trabalho, aí não tem chaveiro para todo mundo, né? Se for no intervalo no trabalho, a gente pode pensar numa outra estratégia. Porque nem todo mundo vai participar do projeto, podem sobrar novos chaveiros. Mas se tiver uma pessoa que seja chave, porque sempre vai ter uma pessoa que é chave, Maísa. Tipo o cara que é o cara popular da escola que chama a reca toda. Aí você chama esse cara e fala, cara, eu conto com você, você vai ser aqui a minha linha de frente. Aí você, em particular, você fala, olha, tá aqui, você é meu braço direito, a gente vai fechar isso aqui, Deus vai abençoar a sua vida por causa do teu projeto, do teu esforço. Se não for possível fazer isso, a gente segura e só ministra, né, a Casa de Paz. Pastor, no caso de acontecer um imprevisto no decorrer da campanha na casa da pessoa, tipo a pessoa falar assim, ó, semana que vem não dá para poder fazer, então vai ficar um dia sem a lição. A gente pode aplicar a lição, no caso, talvez na outra semana, tentar aplicar na mesma semana, talvez, se assim for possível, mas pode aplicar, por exemplo, na outra semana. A pergunta é, se acontecer coisas desse tipo, a campanha vai terminar todos juntos, ou pode, por exemplo, ter esse problema de um atraso de uma semana? O que acontece? A ideia é que a gente termine o projeto aonde? No último domingo de maio, onde a gente vai ter aqui uma celebração, uma festa aqui na igreja, celebrando os frutos do Casa de Paz.
Caso aconteça isso que o PH falou, de imprevistos durante essa jornada, o que a gente vai fazer? Você pode tentar fazer num outro dia. Se não for possível no outro dia, tentar fazer essas 2 lições juntas na semana seguinte. Consolidar para poder terminar todo mundo junto. Ah, pastor, lá o tempo, lá a casa, o pessoal é meio melindrado e tudo. Não tem problema você jogar uma semana para frente, não. Tá bom? Não tem problema. Mas a ideia é que a gente termine todo mundo junto. Ok? Então, como é que vai funcionar? Calendário. Essa semana agora é a semana dessa reunião aqui que eu mostrei. É aquela reunião, a primeira reunião, a reunião onde eu vou, é a implantação do Casa de Paz, onde eu vou desafiar o anfitrião, as pessoas para a gente chamar ali todo mundo ali, parente, amigo, familiar, todo mundo para estar junto. E aí na outra pós-Semana Santa, é a hora de começar o Casa de Paz mesmo. Pastor, minha dúvida é em relação ao jovem. Tipo certo. assim, uma dupla de jovens, eles vão, tipo assim, ganhar outro jovem, né? Certo. E o jovem não tem essa liberdade na casa. Ele pode, tipo, eu quero muito fazer para a Joana. Eu posso fazer se não for na casa dela, porque às vezes o jovem não tem a liberdade de falar, eu posso na sua casa? Ele vai dizer, ele quer muito, mas ele, não, na minha casa não. Ele pode fazer. Vamos fazer na praça, no PEC? Pode fazer? Pode fazer no PEC. Tá. Pastor, lá na minha casa, meu pai não quer, não gosta de crente. Mas eu tenho aqui 15 amigos aqui, eu conheço a reca toda. Isso. Posso fazer no PEC, à noite, nesse período? Posso? Chama a reca toda. Pode fazer na nossa casa. Aí, o ideal era que seja feito na casa da pessoa. Mas, se não, faz no PEC, faz num local assim que seja... É que a gente pode pensar com a célula de jovens. E todos os jovens ainda não estão na igreja, né? Tem já muitas pessoas, então os meninos já vão se dividir nas casas desses meninos. E a gente não sabe qual vai ser a aceitação dos pais. Então a gente... Aí, ou seria, faz uma casa de paz e chama todo mundo para essa casa de paz. Como desenvolver assim? Tá. Cada caso específico, vocês vão entrar em contato comigo. Eu vou estar nessa coordenação geral aqui na igreja, tá? Então, por exemplo, nesse caso específico, Carol, aí você vai trazer a realidade do que vocês vão encontrar essa semana. E aí a gente bate o martelo aqui, a gente vê a melhor casa. Se for por em última instância, a gente não conseguir nenhuma casa, mas a gente tem pessoas, a gente leva para uma casa de alguém, né, que seja crente, tá bom? Para trazer essas pessoas não crentes, tá? Mas a ideia é realmente que a gente implante na casa da pessoa não crente. Pastor, terá alguma equipe de apoio de nível pastoral para caso a casa estiver um pouco avançada, tiver um fogo maior, esse tipo de coisa? Eu estarei aqui, irmãos, estarei no plantão 24 horas para todos os casos de paz. Pastor, teve aqui, estou aqui, pegou fogo, tem 3 endemoniados aqui, só estou eu e minha dupla, a gente nunca fez isso, precisamos de um socorro agora urgente. Estarei à sua disposição aqui na igreja. Quem não tem meu telefone, pode anotar que eu vou estar no plantão 24 horas de apoio irrestrito. Oi? É só, mas assim, eu do telefone vou falar, olha, repete aí que eu estou falando, sai em nome de Jesus, ok? Eu vou dar a orientação, e quem vai expulsar é vocês. Amém? Mais alguma dúvida? O que você vai fazer hoje? Presta atenção. Quem é que já tem um nome, pastor? Eu já tenho um nome do meu caso de paz, onde eu vou fazer. Levanta a mão, já sei onde eu vou fazer. Ótimo. Vocês vão pegar ali na bancada com a Stephanie. Cadê a Stephanie? Você vai dar o seu nome para você pegar o seu kit. Lá fora, ali, você já vai pegar o seu kit. Pastor, eu já estou aqui com o meu caso de paz na fita. Porque eu vou precisar... O que acontece? Eu tenho uma lista aqui de todas as duplas aqui por rede. Então, por exemplo, eu tenho aqui na rede azul, né? Eu tenho aqui uma dupla, na verdade uma tripla, né? Que é o Célio, o Renan e o Paulo. Eu tenho aqui a Maria Alice e a Silvana, a Ana Lúcia e o Didi, a Cida e a Marta. Então, eu preciso de cada dupla, o local, o endereço onde vocês estão, porque eu vou fazer esse cadastro, esse acompanhamento, dedo no pulso, ok? Então, você que vai pegar ali, deixa o seu telefone com a Cibele, com a Stephanie. Se você já tem o endereço, já passa agora. Se não, eu vou entrar em contato com você essa semana para você me passar o endereço. Por quê? Esse material, ele custa
E nós aqui, irmãos, estamos investindo nisso, porque a gente quer o resultado disso, ok? Então, não pegue o material se você não for fazer. Ah, pastor, eu não vou fazer, eu estou na dúvida ainda. Então não pega não, irmão. Porque eu quero só os corajosos, valentes, guerreiros, os 300 de Gideão aqui, que não tem medo de entrar, irmãos, e ser bênção nas mãos do Senhor. A gente não vai queimar cartucho à toa. Amém? Então pega o material para arrepiar o inferno aí. Marilda, pastor, só aproveitando aí, o senhor falou que a Rede Azul tem um monte de gente com 3 pessoas, né? O Ellison aqui, ó, tá disponível, né? Se alguém quiser desses 3 aí, pegar um e trabalhar junto com o Ellison, ele tá à disposição, beleza? Guerreiro de Deus aí, glória a Deus, Ellison. 2 perguntas, pastor. Não sei se o senhor falou, não me atentei. Quantas semanas e a partir de que dia começa? Essa semana é a semana da implantação. Então essa semana é a semana que a gente vai entrar na casa para explicar o projeto. E vai desafiar as pessoas para na semana seguinte a gente poder começar 7 semanas. São 7 lições. 7 lições. Então, com essa da semana que vem, na verdade são 8. Né? Que a gente vai entrar, anunciar o projeto, desafiar para chamar, e aí a partir da semana depois da Semana Santa, 7 semanas. A outra pergunta é, os pais são crentes, mas o filho é desviado. Pode fazer? Pode. Na casa dessa pessoa? Pode. Se o cara é desviado, se o casa de paz está sendo feito para a gente ganhar aquela pessoa para Jesus de novo, claro, pode trazer. E desafiar o desviado a trazer os outros desviados que estão com ele. Porque sempre um desviado anda com mais uns 3 desviados a tiracolo. No mínimo 7, né? Um para cada um que veio junto com ele, né? Eu quero saber se uma dupla pode fazer mais de uma casa de paz. Por favor, pergunta excelente ali da Irene. Posso fazer mais de uma? Pode fazer 10, irmão. Por favor, se você tem várias pessoas, pastor, eu não quero fazer só uma casa de paz, eu quero fazer 2, 3 casas de paz. Por favor, não se furte, pode fazer à vontade, material ali, pode pegar, que a gente vai arrepiar aí, fazer um estrago no inferno, aleluia. E as crianças, o que nós vamos fazer com elas? Nesse primeiro momento, as crianças, se tiver criança na casa, olha só gente, a pergunta é importante, se tiver criança na casa, uma pessoa da dupla assume essa criançada. Vocês são 2, né? Então um ali pega, reúne as crianças, para poder os adultos o quê? Prestarem atenção, né? Então, ai pastor, mas eu não tenho jeito com criança. Meu irmão, mas o que você quer? Você quer ganhar a pessoa para Jesus, então você vai arranjar um jeito com criança ali, passa um filme, né? Ah, sim, as células de criança. Se o líder estiver no projeto Casa de Paz, estiver envolvido no projeto naquele dia, então a gente vai precisar ir na célula, na rede, a gente ou pega uma liberação ou faz o Casa de Paz na sexta. Porque é importante que tenha a célula de criança, né, porque é um momento que as crianças se reúnem tudo. Então, a gente pode ou colocar uma pessoa que não esteja participando do Casa de Paz para estar ali durante esse período liderando a célula, ou a gente pega e coloca o Casa de Paz num outro dia diferente da célula de criança. Eu encontro essas 2 soluções. Tá bom? Se tiver alguma coisa nesse sentido, alguma dificuldade, me liga que a gente arruma uma solução, arruma alguém para fazer, que não esteja no Casa de Paz, para assumir a célula durante esse período. Tá bom? Pastor, caso o cabeça da casa trabalhe de plantão, a Casa de Paz pode ser realizada no dia alternado? Pode, sem problema nenhum. Se regime de plantão, o cara, por exemplo, trabalha no hospital, ele essa semana é na quinta, mas na outra semana é na sexta, não tem problema. Faz essa alternância aí sem problema nenhum. Tá bom? Amém? Então, pessoal, ali com a Stephanie, dá o nome, seu telefone. Se já tiver o endereço do Casa de Paz, pode passar já também. Mas não deixe de pegar ali o seu material. E hoje à noite, só fazendo um recado aqui rapidinho. Hoje à noite, na hora do culto, a gente vai fazer uma unção profética de envios das duplas dos semeadores de paz. Então hoje à noite aqui, irmãos, nós vamos chamar as duplas,
nós vamos ungir cada um de vocês e nós vamos enviar vocês como Jesus enviou, amém? A gente vai fazer esse ato profético aqui hoje no culto, daqui a pouquinho a gente vai fazer.